Convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo de número 6. Nós vamos ler dos versos de número 1 até o versículo de número 8. Livro do profeta Isaías, Antigo Testamento, capítulo de número 6, versos de número 1 ao versículo de número 8. O tema é tempo de mudanças. Tempo de mudanças. E meus irmãos, eu tenho certeza que esse texto vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre os dois elementos-chave para que qualquer pessoa mude de vida. Dois elementos-chave para que qualquer pessoa mude de vida. E meus irmãos, nós passamos muito tempo resistindo às mudanças. Passamos muito tempo evitando as mudanças. Mas precisamos perceber que se nós não mudarmos, talvez seja a pior tragédia da nossa vida. As mudanças podem ser difíceis, as mudanças podem ser dolorosas, mas as mudanças são necessárias. E de tempos em tempos, meus irmãos, nós precisamos mudar coisas na nossa vida que não estão alinhadas, coisas na nossa vida que não estão ajustadas com aquilo que Deus tem para nós. Mas como fazer esse processo de mudanças? Como posso, pastor, de fato mudar a minha vida de uma forma que as coisas possam passar a ser diferentes? Então, é a mensagem que vamos transmitir hoje. O texto sagrado diz assim, Isaías capítulo 6, verso de número 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar, com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso, eu vi a voz do Senhor, que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Esse mesmo texto, na versão do Eugene Peterson, da Bíblia Mensagem, diz o seguinte, capítulo 6 de Isaías, na versão do Eugene Peterson, da Bíblia Mensagem. Apenas os versículos de número 4 em diante, diz assim: os fundamentos tremeram ao som da voz dos anjos, então toda a terra se encheu de fumaça, e eu disse: juízo, é o dia do juízo, eu estou perdido. Cada palavra que falei na vida era de podridão, soou como blasfêmias diante do Eterno. O povo com quem eu vivo fala da mesma maneira, são palavras que corrompem e profanam. E agora eu olhei diretamente para Deus, o Rei, o Senhor dos exércitos e dos anjos. Então um dos serafins voou até mim. Ele segurava na mão uma brasa que havia tirado do altar com uma tenaz. Tocou a minha boca e com ela e disse: essa brasa tocou seus lábios, sua culpa foi removida, seus pecados foram apagados. Então ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem eu enviarei e quem há de fazer a obra por nós? Foi aí que respondi: eu irei, Senhor, envia-me a mim. Meus irmãos, tempo de mudanças. Nós temos sido ministrados durante esses 2 primeiros cultos
a respeito da importância de entendermos que o mundo em que vivemos é um mundo em constante mutação. Existe uma frase que é cunhada por um dos primeiros filósofos da história, Heráclito, que disse que a mudança é a única coisa constante na vida. Se você for observar, todas as coisas que existem no universo mudam. As estações mudam, o clima muda, as pessoas mudam, as coisas que conhecemos mudam, o céu que olhamos muda. Se você for observar, o mundo em que vivemos é cercado por mudanças. Algumas mudanças são imperceptíveis, outras mudanças são claramente perceptíveis. O fato é que nós precisamos lembrar que por não sermos perfeitos, e a palavra perfeito no latim significa feito até o fim, por não sermos completos, todos nós precisamos mudar. Precisamos nos ajustar para que a nossa vida passe a estar aplumada. Portanto, mudanças fazem parte da nossa vida porque não somos perfeitos. Sempre existe alguma coisa que podemos melhorar. Sempre existe alguma coisa que precisa ser alterada. A única pessoa no universo que não precisa de mudança, inclusive disse que não muda, é Deus, porque Ele é perfeito. Deus não precisa de mudar em absolutamente nada. Seu amor é perfeito, sua maneira de agir é perfeita, seu ser é perfeito, suas motivações são perfeitas. Mas, meus irmãos, quando se trata do ser humano, como nós precisamos mudar, como nós precisamos entender essas coisas. E quando pensamos na questão das mudanças, nós nos lembramos que as mudanças, elas não só fazem parte da nossa vida, mas há pelo menos 3 tipos de mudanças. Aquelas que são naturais, são as inevitáveis, são mudanças naturais. Por exemplo, quando se é jovem, vai passando os anos, essa mudança é natural. Quer queira você ou não, os seus cabelos vão ficando brancos, alguns vão caindo, sua pele já não é mais a mesma, seus filhos vão crescendo, você olha no espelho e de repente você percebe que aquela beleza, que aquela pele, que aquele rosto que você costumava ver, agora já mudou. Você olha para o seu corpo e percebe que o corpo mudou. Você olha para os seus filhos e percebe que eles mudaram. Você olha para o tempo, para a tecnologia, para as coisas à sua volta, e você percebe que tudo está diferente. Hoje pela manhã, o pastor Diógenes nos falou da época em que as pessoas chegavam na igreja de bicicleta e com jumentos. E hoje as pessoas vêm com seus carros, vêm com Uber e outros meios de transporte. Então há mudanças, meus irmãos, que são naturais. Quer queira você, quer não, elas vão acontecer. Há mudanças também que são opcionais. Elas dependem da sua vontade. Se você quiser, as coisas mudam. Se você quiser, não quiser, as coisas não mudam. Tem gente que, apesar de toda a tecnologia, resolveu viver a moda antiga. Não tem energia elétrica, não tem televisão, não tem os meios de transporte, não tem micro-ondas, continua usando as mesmas coisas, não tem celular. São opcionais. Algumas pessoas optam por não mudar. Mudanças opcionais. Mas, meus irmãos, existem mudanças que não são naturais e nem são opcionais, são necessárias. As mudanças necessárias são aquelas que você precisa mudar antes que seja tarde demais. São aquelas mudanças que, se você não mudar, você vai se arrepender, ou você vai colher frutos amargos. Veja, quando você vai no médico, por exemplo, e o médico faz o exame, aquele hemograma completo, e então te dá uma devolutiva dizendo o seguinte: você precisa mudar os seus hábitos alimentares, do contrário, você não terá uma vida muito longa. São mudanças que são necessárias para a manutenção da vida.
Ou aquele momento onde estamos trilhando por um caminho e a gente percebe que o relacionamento está acabando. E aí então alguém diz para a gente: abra os olhos e mude, porque senão seu casamento vai embora. Aquele momento em que a gente vai fazendo determinadas coisas e tomando determinadas decisões, e alguém chega para a gente e diz assim: isso que você está escolhendo ser e fazer, vai acabar com você, vai acabar com a sua vida. E a menos que você mude a trajetória, a menos que você mude a rota, você vai chegar num caminho ruim. Por isso, meus irmãos, nós precisamos mudar. Algumas mudanças serão naturais, algumas serão opcionais. Você pode mudar ou não. A cor do seu cabelo você pode mudar ou não. Mas um comportamento, um estilo de vida, que está acabando com você, com seus relacionamentos, você precisa mudar. Do contrário, você experimentará as consequências da não mudança. Chico Buarque de Holanda disse certa vez que algumas pessoas têm muito medo de que as coisas mudem. Mas ele disse: o meu maior medo é que as coisas não mudem. Enquanto algumas pessoas vão dizer: eu tenho medo de que as coisas mudem, ele disse: eu tenho medo que as coisas nunca mudem. Algumas pessoas vão resistir às mudanças, algumas pessoas vão questionar a mudança dos outros, mas a verdade é que não existe progresso sem mudança. Não existe maneira de você viver uma nova fase, um novo tempo, sem que você mude. Não existe um novo amanhã sem que você mude o que você está plantando hoje. Não existe uma maneira de você viver um novo tempo sem que você comece a mudar as suas rotinas. As mudanças, meus irmãos, muitas delas são dolorosas, muitas delas são desafiadoras, mas elas são necessárias. A vida é repleta de mudanças, ou você se adapta, ou elas te derrubam. A vida, ela nos impõe esses desafios. Quando nós, meus irmãos, pensamos neste tema, especialmente quando Deus colocou esse tema no meu coração, para ser o tema do ano, não só o tema da nossa conferência, eu não tinha ideia de que haveríamos de passar por tudo que estamos passando. Eu não tinha ideia de que o mundo seria atingido por uma pandemia. Eu não tinha ideia de que de uma hora para outra a gente deixaria de se reunir. A gente passaria a se reunir apenas online. Eu não tinha ideia que boa parte do tempo eu haveria de pregar para uma tela de computador, ao invés de olhando para as pessoas, como eu estou fazendo nesse instante. A gente não imaginaria que os nossos filhos deixariam de ir para a escola, que a economia ia enfrentar um colapso. Alguns não imaginariam que perderiam seus empregos. Outros não imaginariam que os seus relacionamentos iriam ficar na corda bamba. Algumas pessoas sequer imaginariam que poderiam perder parentes, como alguns perderam durante este tempo. Pessoas que tinham a vida toda pela frente, mas foram interrompidas pelas mudanças. A verdade, meus irmãos, é que quando essas coisas acontecem, elas nos mostram que o mundo externo e as condições externas não estão sob o nosso controle. E que muitas vezes, de uma hora para outra, as coisas podem mudar. E que nós precisamos estar preparados para essas mudanças. Há muitas pessoas que são extremamente rígidas, são extremamente resistentes a mudanças. Essas pessoas terão muita dificuldade de trilhar o caminho da vida. Eu me recordo há tempos atrás, quando eu li uma história a respeito de um ancião e o seu discípulo. Um homem muito conhecido na sua cidade. E esse homem, ele estava muito velhinho, estava para morrer. Quando o discípulo soube que o seu mestre estava para morrer, porque estava muito velho, ele então saiu correndo até a casa do seu mestre e fez a ele um pedido: por favor, me dê a última lição, me ensine aquilo que é mais importante antes de você ir, a lição mais importante da vida. Ao que o mestre, então, o Senhor, chamou este homem, abriu a boca
e mostrou a sua boca. E diz assim: olha para dentro da minha boca. Aquele jovem então olhou para dentro da boca daquele senhor. Ele fechou a boca e disse: eis aí a lição mais importante da sua vida. Aquele homem, sem entender nada, disse: que história é essa? Não estou entendendo. Olhar para a sua boca representa uma lição. O que é que o senhor quer dizer com isso? E ele disse o seguinte: o que é que você viu dentro da minha boca? O homem respondeu: eu vi a língua, mas não vi dentes. Ele disse: eis aí a maior de todas as lições. Na vida, tudo que é rígido e inflexível se vai. Só fica aquilo que é flexível. Se você decidir ser na vida alguém resistente às mudanças, a vida vai acabar com você, vai quebrar você. Você não vai durar, nem no seu relacionamento, nem no seu emprego e nem na sua vida. A maior lição de todas é que nós precisamos entender que as mudanças às vezes chegam para ficar, e nós precisamos nos adaptar a elas, precisamos nos reinventar. Não adianta a gente brigar contra as mudanças, elas vão acontecer. O mundo em que vivemos já mudou, e nós precisamos mudar. Mas quando eu pensei, meus irmãos, na mensagem de hoje, eu fiquei pensando em tudo aquilo que a gente já ouviu. Na primeira mensagem, no sábado, o pastor Marcos Davi disse o seguinte: que para que as mudanças deixem de ser crise e se tornem oportunidade, nós precisamos de 3 coisas. Nós precisamos, primeiro, de sensatez. Nós precisamos de coragem. E nós precisamos de visão. Essas 3 coisas vão ajudar a gente a transformar as mudanças de crise em oportunidades. Hoje pela manhã, o pastor Diógenes disse na sua mensagem que a igreja precisa mudar. Embora mantenha seus valores que são imutáveis e inegociáveis, a igreja precisa entender o seu tempo, precisa entender as mudanças e continuar sendo relevante mesmo no meio dessas mudanças. Mas uma pergunta tomou conta do meu coração. Há pelo menos 2 elementos que fazem uma mudança ser possível e que não foram citados. Às vezes nós achamos que as mudanças de fato significativas, elas para acontecer, precisa que uma série de coisas aconteçam. Eu preciso de uma lista enorme de coisas. Eu digo para você, sendo terapeuta e sendo pastor e trabalhando com muitas pessoas e vendo muitas mudanças ao longo da minha vida, eu posso garantir para você que o texto que nós lemos tem os 2 elementos-chave para que qualquer pessoa mude de vida. Sem essas 2 coisas, você não conseguirá mudar. Ainda que você tenha coragem, ainda que você tenha sensatez, ainda que você entenda a importância das mudanças, mas se você não tiver essas 2 coisas, você não conseguirá mudar de vida. Quais são as 2 coisas que tornam as mudanças possíveis, né? Aqui é um O aqui. Possíveis. Quais são? Eu separei, meus irmãos, as 2 coisas que eu enxergo no texto e que foram fundamentais, que mudaram a história de Isaías e que também pode mudar a nossa história. As mudanças só são possíveis quando, em primeiro lugar, nós tomamos consciência de que precisamos mudar. Mudar é preciso. Não existe possibilidade de você mudar o que você tolera. Não existe possibilidade de você mudar quando você acredita que não precisa mudar. É interessante que no texto que nós lemos, Isaías passou os 5 primeiros capítulos pregando, profetizando e falando, sem em nenhum deles reconhecer o seu pecado. Percebe que ele começou o seu ministério pregando aos outros, falando do pecado dos outros, falando da necessidade dos outros de mudar.
Mas de repente, quando se aproxima diante da presença do Senhor, vem então a consciência de si próprio, a consciência do seu próprio pecado. E de repente ele diz assim: eu estou falando para um povo impuro, mas eu também tenho lábios impuros. Eu estou falando sobre mudança para as pessoas, mas eu também preciso mudar. A chave da mudança acontece quando a consciência se estabelece. Você jamais conseguirá mudar sem que você admita que precisa mudar, sem que você faça um autoexame, sem que você olhe para dentro de si e reconheça que precisa mudar. Não existe nada nesse mundo que pode mudar uma pessoa, a não ser a consciência dessa pessoa de que precisa mudar. A maior parte do tempo nós passamos tentando mudar o cônjuge, tentando mudar as pessoas, o pastor tentando mudar as ovelhas tentando mudar o pastor, as pessoas tentando mudar umas às outras, a gente tentando mudar os amigos tentando mudar a gente. Acontece que não existe mudança sem consciência. Às vezes, escute bem o que eu vou dizer, às vezes a consciência, ela vem através de 3 elementos. Às vezes a consciência vem por meio da dor. Tem gente que só toma consciência que precisa mudar quando está sofrendo. Quando começa a sofrer, quando sobe uma escada e o coração parece que vai sair pela boca, então a pessoa diz: eu tenho que começar a fazer exercício. Tem gente que só vai mudar quando toma consciência através de um exame que ele está no nível altíssimo de diabetes, no nível altíssimo de gordura, de gordura no sangue, e que precisa mudar os seus hábitos alimentares. A dor é um fator que traz consciência, e a consciência produz a mudança. Há um segundo elemento que pode trazer consciência, que é a vergonha. Quando a vergonha nos atinge, a vergonha de ser quem nós somos, de fazer o que fazemos, de ter os resultados que temos, quando a vergonha nos atinge, nós muitas vezes tomamos consciência: eu preciso mudar, eu não quero mais passar por isso. Quantas pessoas mudaram a chave de suas vidas, quando se viram numa situação tão vergonhosa, que tiveram que pedir para alguém alguma coisa, e aí então a pessoa cai a ficha e diz: eu nunca mais vou passar por isso. Nunca mais eu vou me permitir que alguém me humilhe dessa forma. Nunca mais vou permitir uma dor como essa que eu estou sentindo, uma vergonha como essa que eu estou sentindo. Um terceiro elemento que traz consciência pode ser a perda. Tem gente que só toma consciência que precisa mudar quando começa a perder coisas na vida. Relacionamentos acabam, oportunidades de emprego vão embora, a saúde vai embora, as oportunidades vão embora, e aí a pessoa diz: eu preciso mudar, porque eu já perdi tudo na vida. Eu já perdi dinheiro, eu já perdi família, eu já perdi relacionamentos, eu já perdi a saúde, eu preciso mudar. Mas acontece, meus irmãos, que todos esses 3 elementos, escute o que eu vou dizer, todos esses 3 elementos, a dor, a perda e a vergonha, são elementos humanos, que geram a consciência. Mas existem erros que a nossa consciência, que nem a perda, nem a vergonha e nem a dor pode nos trazer essa consciência. Só o Espírito Santo. Por que eu digo isso? Porque nós temos textos como, por exemplo, Salmo de número 19, verso de número 12. Projeta para mim, Salmo 19, verso 12. Olha o que diz o texto, Salmo 19, verso de número 12. Quem pode discernir os próprios erros? Absolve-me dos que me são ocultos, ou dos que eu desconheço. A Bíblia diz no Salmo 119, Salmo 139, versículo 23 e 24. Sonda-me, Senhor, e conhece os meus pensamentos, prova-me e conhece os meus caminhos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. As pessoas dizem: você
tem consciência dos seus erros pela sua consciência normal, pelo seu escrutínio normal, mas eu digo a você que existem erros, existem coisas que guardamos na alma, que só podem ser descobertas na presença de Deus. O que fez com que Isaías caísse em si, não foi a dor, não foi a perda, não foi a vergonha, foi estar diante do trono de Deus. Quando ele esteve diante do trono de Deus, os seus olhos foram abertos, a sua percepção de si mesmo foi ampliada, a sua consciência chegou no nível que a consciência natural, nem as ciências psicológicas, nem a terapia, nem o coach é capaz de chegar. É a consciência quando o ser humano está diante do perfeito e ele reconhece que diante de Deus ele precisa mudar. Por isso eu digo para você, que a consciência é o primeiro passo para a mudança, mas o nível maior da nossa consciência é atingida quando estamos diante de Deus. Toda vez que nós nos aproximamos de Deus, ficam claras as coisas que precisam mudar, ficam claras os comportamentos que precisam ser alterados. É como um pano que está branco, mas à medida que você vai chegando esse pano próximo da luz, as mínimas manchas vão aparecendo, vão ficando evidentes. Aquilo que você não conseguia enxergar, vão ficando claras, à medida que você vai se aproximando da luz. Quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais consciência do que precisamos mudar nós teremos. É por isso que há muitos crentes que nunca mudam, porque estão tão distantes de Deus, que estão dessensibilizados, estão incapazes de enxergar seus próprios erros, são incapazes de perceber que os seus lábios são impuros, que o seu coração é impuro, que os seus relacionamentos são inadequados. Mas à medida que a gente se aproxima de Deus, mais claro vai ficando a nossa consciência sobre nós mesmos, e vai abatendo sobre nós um temor, porque a gente pensa: eu sou um homem puro. Não foi ninguém que me disse isso. Quando eu me aproximei de Deus, isso ficou claro para mim, que há comportamentos que precisam ser mudados. Por isso, meus irmãos, não existe tempo de mudança, se não existe uma reaproximação de Deus, se não existe estarmos mais próximos de Deus. Porque quanto mais distante de Deus, mais difícil serão as mudanças, porque mais difícil será a consciência, mais dessensibilizado estará a nossa consciência, mais tapados estarão os nossos ouvidos, mais turva estará a nossa visão. À medida que nós nos aproximamos de Deus, nós então percebemos, a nossa consciência se expande, a gente consegue ver o que a gente não via antes. Esse é o primeiro elemento para que a gente mude, a consciência de que precisamos mudar. Se você não admitir que precisa mudar, nunca ninguém poderá mudar você. O segundo e último elemento que faz com que a mudança seja possível é quando Deus nos toca. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando esse homem reconhece o seu pecado, ele reconhece as falhas do seu caráter, ele reconhece quem ele é de verdade, a Bíblia diz que um anjo tira uma tenaz do altar e toca na área em que ele precisava ser mudado, e disse: isso tocou seus lábios, e esses lábios que outrora eram impuros, esses lábios que outrora blasfemavam de Deus, esses lábios que outrora eram fonte de morte, esses lábios que outrora não tinham sabedoria, agora se tornaram lábios purificados. E naquele momento em que o Senhor toca em Isaías, a área da vida dele que precisava mudar foi transformada. Eu não sei qual é a área da sua vida que precisa mudar. Talvez seja a área moral. Talvez sejam seus relacionamentos que precisam mudar. Talvez seja a sua boca, a maneira como você fala, as palavras que saem da sua boca. Talvez seja a sua ética do trabalho, a maneira como você conduz os seus negócios.
talvez seja a sua visão das coisas, talvez seja o seu compromisso com Deus. Eu não sei o que você precisa mudar, mas eu sei de uma coisa: a única forma de ser mudado de fato é quando você toma consciência e você pega essa área da sua vida que precisa mudar e apresenta para Deus. Porque aí Ele vai fazer o que você não pode fazer. Ele pode tocar nessa área. Tem gente que diz: eu sou escravo disso, pastor, há 10 anos, há 20 anos, há 25 anos. Tudo que você precisa é reconhecer o seu pecado, reconhecer que Deus precisa tocar essa área e dizer: Deus, eu preciso que o Senhor toque nessa área. E se o Senhor tocar nessa área, você será liberto, você será transformado. Às vezes há pessoas que precisam que Deus toque nas suas emoções, porque são emoções feridas, são corações doentes. Apresente para Deus esse coração doente. Meus irmãos, o que me chama a atenção nesse texto é que Isaías não tem vergonha de admitir: essa é a área da minha vida. Eu sou profeta de Deus, eu falo aos outros, mas meus lábios precisam ser tocados pelo Senhor. Quando nós não escondemos nosso pecado, quando descortinamos as áreas e os cômodos da nossa vida que precisam ser tocados pelo Senhor, Ele vai nos tocar. E as mudanças serão possíveis. Foi assim, meus irmãos, não apenas com Isaías, foi assim com Jacó. Jacó passou a vida toda sendo enganador, passou a vida toda passando os outros para trás, passou a vida toda enganando e sendo enganado, até o dia que ele vai para o vale de Jaboque, e ali ele tem um contato direto com Deus, e a Bíblia diz que Deus o tocou. E quando Deus tocou Jacó, Ele disse: você não se chamará mais Jacó, porque você não vai enganar mais ninguém. A partir de hoje você vai ser Israel, o príncipe do Senhor. Esse toque aconteceu, meus irmãos, com Paulo, quando ele estava indo em direção a Damasco para perseguir os cristãos, e Deus o encontra ali no meio do caminho, e ele recebe o toque do Senhor. Ele cai em terra, cai por terra, e naquele momento ele é liberto da cegueira espiritual que o havia cometido naquele instante. Deixa eu dizer para você, escute o que eu vou dizer. É tempo de mudanças, mas não existe mudança sem consciência, e não existe mudança permanente sem que o Senhor te toque, porque todas as mudanças que nós produzimos, elas são temporais, mas a mudança produzida pelo toque do Senhor é permanente. Qual é a diferença da mudança que eu produzo para a mudança que Deus produz? É que a mudança que eu produzo dura um tempo, talvez 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas quando Deus nos toca, Ele nos transforma para sempre. Pastor, como é que o senhor sabe disso? Qual foi o texto que mostra que Isaías teve alguma recaída nessa área? Em nenhum outro texto você vai encontrar Isaías falando: Senhor, meus lábios continuam impuros, Senhor, eu ainda continuo falando coisas ruins. Você viu isso? Quando você produz as mudanças, elas são passageiras, elas não são permanentes. Mas quando Deus muda você, elas são permanentes. Sabe por quê? Porque quando Deus toca em você, Ele não toca no exterior, Ele não toca na forma, Ele toca na estrutura, Ele toca no coração, Ele toca nos pensamentos. E como dizia o Albert Einstein, os pensamentos são a matriz das mudanças. Sem que mude pensamentos, nós não experimentamos mudanças. Não existe possibilidade da gente mudar sem que o Senhor toque em nós. Por quê? Porque as mudanças verdadeiras, elas acontecem no íntimo, é lá dentro. O suíço Howard Bauerdick disse o seguinte, que as mudanças, escute bem o que ele disse, as lágrimas são muito mais comuns do que as mudanças. Sabe o que é isso? Pessoas choram com muita facilidade
demonstram arrependimento, mas na verdade não mudam. Ele disse: o choro, as lágrimas são mais comuns, são mais fáceis do que as mudanças. Quando eu falo, meus irmãos, de mudança permanente, eu não estou falando daquelas que são produzidas por um choro superficial. Eu não estou falando daquelas que são emocionalismo. Eu estou falando de mudanças do toque do Senhor. E quando Deus nos toca, Ele toca de verdade. Porque Ele toca no interior. As mudanças de fato permanentes não são aquelas que acontecem do lado de fora, são aquelas que acontecem do lado de dentro. E só o Senhor pode nos tocar em determinadas áreas. A consciência humana não chega. Pastor, eu queria muito mudar de vida, mas eu mudei de vida quando o Senhor me tocou. Existe um cântico antigo, que as irmãs dessa igreja mais antiga vão lembrar, de uma irmã que nos deixou há muitos anos. E ela cantava o seguinte: quando o Senhor me tocou. Aquele cântico antigo que diz que quando o Senhor Jesus nos tocou, a gente era quem? A gente era pobre, a gente era cego, quando Ele nos tocou. Quando Jesus nos tocou, nós fomos transformados. Tempo de mudanças. Você jamais vai mudar o que você tolera. A gente muda quando a gente olha para nós e diz: eu não admito mais mentira na minha vida. Eu não admito mais viver dessa forma. Eu não admito mais ter um casamento dessa maneira. Eu não admito mais viver assim com os meus filhos. Eu não admito mais ser assim diante da sociedade. Eu não admito mais essas coisas. Nesse exato momento, você apresenta essa área para Deus e diz: Deus, ainda que eu queira mudar, as minhas mudanças são passageiras. As minhas mudanças muitas vezes não são eficazes. Mas se o Senhor me tocar, se o Senhor mexer nessa área, se o Senhor transformar essa área da minha vida, então, essa transformação é duradoura. Porque a Bíblia diz que tudo que Deus faz permanece para sempre. Tudo que construímos tem prazo de validade. Quando Deus constrói algo em nós, isso é eterno. Deixe Deus tocar na sua vida, especialmente nas áreas que você precisa e sabe que precisam ser transformadas. Para finalizar, meus irmãos, escute bem o que eu vou dizer. A gente vai começar uma reforma. Mudanças vão acontecer no layout do nosso templo. Quando tudo estiver terminado, talvez você vai ver tantas mudanças que você pensa assim: puxa, muito diferente, muito mudado. Mas deixa eu te dizer, ainda que a gente troque o teto, as luzes, ainda que a gente pinte as paredes, ainda que a gente modifique todo o layout e design daqui da plataforma, a igreja vai continuar sendo a mesma. Sabe por quê? Porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. E só existe uma maneira de mudar a igreja, que é mudando a nós mesmos. A gente pode mudar o templo, mas a igreja só muda quando a gente muda. Sabe quem é a igreja? Você é a igreja. E quais são as mudanças que precisamos fazer? Eu anotei pelo menos aqui 8 mudanças que são importantes para nós. Primeiro, nós precisamos mudar da aparência para a essência. Há muitas pessoas que são membros dessa igreja que vivem de aparência, que representam papéis que não correspondem com a realidade. Se nós quisermos mudar como igreja, precisamos passar da aparência para a essência, daquilo que representamos para aquilo que de fato somos. Para que essa igreja mude, a gente precisa passar de uma vida egoísta para uma vida generosa. Há pessoas que nunca contribuíram com 1 centavo sequer sendo membro da igreja.
Talvez você diga assim: pastor, por que o senhor está falando isso? Porque a generosidade é uma expressão, é uma marca de um coração transformado pelo Senhor. A área que você não honra a Deus, Deus jamais vai poder te honrar. Há pessoas que querem ver mudanças, mas são incapazes de chegar junto. São incapazes de dizer: eu contribuo, eu coopero, conte comigo. Quer que as coisas sejam diferentes? Passe do egoísmo para a generosidade, e você vai ver não só as mudanças acontecendo na igreja, mas você também vai ver as bênçãos do Senhor alcançando a sua vida. Porque a Bíblia diz, meus irmãos, que a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Se quisermos uma igreja diferente, precisamos passar de uma vida fria para uma vida fervorosa. Não dá para ser igreja diferente se nossa relação com Deus é marcada pela superficialidade, pela frieza. Quanto tempo você passa em oração? Quanto tempo você se dedica lendo a Bíblia? Quanto tempo você se dedica aos pés do Senhor? Se a sua vida devocional fosse medida por um termômetro espiritual, qual seria a temperatura? Talvez alguns aqui estariam com 3 graus, com 4 graus. Alguns estariam abaixo de 0. A igreja não vai mudar se as pessoas que compõem a igreja não passarem de uma vida fria para uma vida fervorosa. Não passarem de um compromisso superficial com Deus para um compromisso integral com Deus. Não passarem de uma vida formal para uma vida de relacionamento fervorosa com Deus. Essa igreja não vai mudar se nós não passarmos de uma vida carnal para uma vida santa. Há muitas pessoas que, sendo cristãs, vivem como se não fosse. Suas palavras, seu comportamento, sua atitude. Jamais seremos uma igreja diferente. O tempo de mudança jamais vai acontecer se não passarmos de uma vida carnal para uma vida santa. 5, nós jamais experimentaremos mudanças se não passarmos de uma vida infrutífera para uma vida cheia de frutos. Há pessoas que nunca geraram frutos, estão na igreja há anos, nunca trouxeram ninguém a Jesus. Sua igreja vai mudar quando você passar de uma vida infrutífera para uma vida de frutos. E não é só frutos em termos de trazer pessoas, é fruto no seu ministério, é fruto de pessoas sendo edificadas pela sua vida. Quando deixarmos a escassez para sermos instrumentos de Deus para produzir frutos, nós jamais seremos uma igreja diferente, se não deixarmos a vida acomodada para nos envolvermos com a vida da igreja. Há muitas pessoas que se contentam em ser esquentadores de banco. Passam a vida toda apenas nos bastidores, na plateia, quando Deus os chama para se envolver no jogo da vida. Deus não tem torcida, Deus não tem plateia. Deus tem trabalhadores, Deus tem servos e servas, Deus tem filhos, Deus tem um exército. Você não está numa colônia de férias, você não está num cinema curtindo e vendo, você não está no estádio aplaudindo quem está jogando, você está em campo, porque Deus chamou a cada um de nós para nos envolvermos. Não existe mudança na sua igreja se você continuar isolado, sem se envolver, sem colocar para fora o que Deus colocou nas suas mãos, enterrando seus talentos, enterrando seus dons. Não existe maneira de mudar de vida, não existirá um tempo de mudança para a nossa igreja, se nossos lábios continuarem sendo fonte de morte ao invés de fonte de vida. A Bíblia diz que morte e vida estão em poder da língua, e quem a ama comerá do seu fruto. Há muitas pessoas que abrem a boca apenas para amaldiçoar, abrem a boca apenas para destruir, são maledicentes, falam mal da igreja, falam mal uns dos outros. Você jamais vai ver mudanças se Deus não tocar na sua boca.
Você sabia que a realidade, muitas vezes, ela não é retratada pela sua boca, ela é criada pelas palavras que saem da sua boca? É por isso que a Bíblia diz, meus irmãos, que da mesma fonte não pode produzir bênção e maldição. Sabe por quê? Porque cada palavra de maldição que sai da sua boca anula a bênção que poderia sair da sua boca. É por isso que suas palavras não abençoam, é por isso que suas palavras não edificam, porque suas palavras de maldição estão anulando a bênção e a autoridade de Deus nos seus lábios. Jamais vamos experimentar mudança se nossas palavras continuarem as mesmas. Se eu não começar a dizer que essa igreja vai ser uma bênção, que esse ministério vai prosperar, que a gente vai alcançar postos inimagináveis, que pessoas serão edificadas, milagres vão acontecer, use a sua boca para profetizar que Deus vai fazer. Jamais mudaremos as coisas dentro de casa se não mudarmos as nossas palavras. Esse casamento está no fim. Esse filho é um desgosto. Mude as suas palavras. Esse casamento vai ser transformado. Esse relacionamento aqui vai ser renovado. Vamos viver um novo tempo de Deus na nossa casa, na nossa vida. Nossos filhos serão bênção. Deus vai usá-los grande e poderosamente. Jamais viveremos um tempo de mudança se não passarmos de uma vida de sonhos para uma vida de ação. Há muitas pessoas que passam a vida toda planejando, a vida toda apenas sonhando, não são capazes de colocar a mão na massa. As mudanças não acontecem porque você as quer, ou porque você as sonha, mas porque você as faz acontecer. Tem muita coisa que não acontece na sua vida, não é porque você não quer, não é porque você não sonha, mas é porque você não faz nada, você não age. Há pessoas que apenas ficam sonhando com uma igreja abençoada, mas nunca arregaçam as mangas para poder se envolver no trabalho, no ministério. Escute bem, meus irmãos, toda mudança gera recomeço. Se for preciso mudar, mude, comece de novo. A vida é feita de recomeços. Seja a mudança que você quer ver na sua igreja. Quem quer mudanças, precisa mudar. Eu gosto de uma frase de Peter Senge, quando disse o seguinte: olha só, as pessoas resistem à mudança. Elas não resistem à mudança, elas resistem a ser mudadas. Nós gostamos de mudança, a gente só resiste quando é eu que tenho que mudar. Quando a gente diz assim, irmãos, quem é a favor de que a igreja mude? Todo mundo levanta a mão. Quando a gente diz assim, você vai mudar? Leo Tolstói, russo, escritor, uma das mentes mais brilhantes que nós temos em nosso tempo, diz o seguinte: todo mundo pensa em mudar o mundo, mas ninguém pensa em mudar a si próprios. Lembre-se, se não mudarmos o que fazemos hoje, todos os amanhãs serão iguais ao ontem. Se não mudarmos o que fazemos hoje, todos os amanhãs serão iguais ao ontem. Meus irmãos, tempo de mudanças. É tempo de Deus falar conosco. Estamos completando hoje, aliás, essa semana, 38 anos de existência como igreja neste lugar. É tempo da gente mudar. É tempo da gente ampliar a tenda. É tempo da gente ampliar a visão. É tempo da gente aumentar a comunhão. É tempo da gente se envolver. É tempo de deixar o pecado se aproximar mais de Deus. É tempo, meus irmãos, de mudanças. Que o Senhor abençoe sua palavra em nossos corações. Amém? Amém? Amém. Amém. Louvado seja Deus. Baixe a sua cabeça, vamos orar.